Shalom Aleichem, paz esteja convosco, todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem do canal Fábio Pires aqui no YouTube. Hoje, dia 31 de julho de 2020, e nós estamos com a mensagem número 8 desse podcast, que foi iniciado no dia 13 de julho, 13 desse mês. O tema de hoje é Tehillim 25, mais conhecido como Salmos. E queremos agradecer a participação dos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. É sempre muito importante contar com a participação de todos vocês. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Esta é uma página de cunho judaico-messiânico, também de cunho judaico-nazareno, porque também nós falamos aos nossos irmãos nazarenos. Gostaríamos de divulgar os nossos eventos e as nossas páginas, como sempre fazemos desde o início desse trabalho. Portanto, no Instagram nós temos @fabio73book, com mensagens semanais, e também estamos todos os domingos às 10 horas da manhã com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo. Eu que sou de São Paulo, né? E estou aqui agora, atualmente, no estado de Goiás. @CEET Derer Zahav, @CEET Derer Zahav GO, que é o nosso centro de estudos Derer Zahav, onde nós conduzimos cursos, módulos 1 e 2, módulo 1, Teshuvá Iniciantes, módulo 2, a Brit Hadashah no seu contexto original judaico. Em breve teremos o módulo 13 e o módulo 4. Então, para você que quiser participar do nosso curso, para você que quiser participar do curso gratuito, nós não cobramos absolutamente nada. Trazemos aí 2 grupos de WhatsApp para que os irmãos possam participar. Temos também a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá. Todas elas, então, como nós falamos, no Instagram. Essa página, Relacionamentos da Torá, trata um assunto muito importante, na verdade, que é o relacionamento conjugal e relacionamento também entre pessoas, entre irmãos, né? Não é uma página destinada ao aconselhamento, mas uma página destinada à reflexão, como você pode melhorar o seu relacionamento conjugal, o relacionamento com as pessoas, consequentemente o relacionamento com o Eterno. Nós estamos também no Twitter, @Fabio73b, e estamos aqui também no canal Fábio Pires do YouTube. Nós temos aí trabalhos que nós iniciamos desde 2012, com lives, com os famosos hangouts, na época que nós falávamos hangouts, né? Eram sessões ao vivo, eram lives também. E dentro desse trabalho nós temos desenvolvido aí desde essa época, então, trabalho com o irmão Neemias Gomes. Quero deixar um grande abraço para ele do canal Verdade Revelada, um bravo herói que há pouco mais de 9 anos tem trazido a mensagem da Palavra do Eterno, também faz parte da Teshuvá. Defende também o aspecto nazareno, do que nós chamamos a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov, que nós costumeiramente chamamos de judaísmo, irmãos, para as pessoas poderem entender. Isso é muito importante, não é? Mas nós não somos partidários, não estamos forçosamente ou necessariamente com esse judaísmo do preto e branco, não. E nós respeitamos, eu falo agora da minha parte, respeito muito esses irmãos. Nossos irmãos judeus normativos, aprendemos muito com eles, mas nós temos testemunho do nosso Rebbe, do nosso Rabi, do nosso mestre, do nosso Mashiach, Yeshua, aquele que veio, deixou a sua mensagem nos seus pouco mais de 3 anos de ministério nessa terra, veio, morreu por nós, fez o sacrifício de expiação correto, a morte de um justo que fez o sacrifício pelos nossos pecados, ressuscitou e em breve voltará, mas muito em breve voltará. A vinda de Yeshua está muito próxima, irmãos. É isso que as pessoas precisam, inclusive, fazer uma profunda reflexão, mudar as suas vidas. Mas infelizmente hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas se vitimizam, onde as pessoas não aceitam, muitas das vezes, serem aconselhadas ou até corrigidas, né? Somos todos nós seres humanos. As mensagens que são colocadas aqui são mensagens que vão para mim, em primeiro lugar. Preciso ser corrigido pelo Eterno, preciso ser exortado pelo Eterno. O judaísmo diz que a repreensão ela vale ouro.
repreensão ela é buscada, a repreensão ela é muito valorizada pelos nossos irmãos judeus, então, desde os normativos, e também deveria ser assim pelos nossos irmãos judeus messiânicos, judeus nazarenos, mas muitas pessoas de serviço dura, né, que se vitimizam demais e depois podem até, de maneira injusta, nos atacar, né, e muitas das vezes nós somos atacados mesmo. Isso faz parte do nosso trabalho. E não se deixe levar, não se deixe desmotivar quando você for atacado, quando tocar em alguma ferida sua, né? Às vezes você confiou numa pessoa, essa pessoa depois ela se volta contra você. Eu digo, meus amados irmãos, isso está se tornando normal, é uma pena falar sobre isso, tá? Mas está se tornando muito corriqueiro, muito frequente. As pessoas te ajudam até um certo ponto, quando você não, de repente não concorda com a atitude delas, elas se resolvem se fazer no direito de contra-atacar. Recentemente nós falamos sobre, dentro de uma das nossas lives, aqui dentro do nosso podcast, nós falamos sobre pagar o bem com o bem e pagar o mal com o bem. Então, não sejamos vingativos, não sejamos exploradores, não sejamos ou não tenhamos segundas intenções com as nossas amizades. Tomemos muito cuidado, sejamos íntegros, idôneos. Aquilo que você pode fazer por uma pessoa, faça com toda a sua força. Aquilo que você não consegue fazer, que você não puder fazer, você não faça, mas seja sincero, né? Cuidado com a prática do Lashon Hara, cuidado com a prática da fofoca. Você pode destruir a vida de uma pessoa, inclusive através das redes sociais, através de comentários que são passados de um para o outro. O ser humano ele gosta demais desse tipo de situação. Então que nós evitemos tudo isso. Se você tem críticas a uma pessoa, eu tenho críticas aos aspectos doutrinários, que os façamos, mas não mencione o nome das pessoas, não tragam problemas para essas pessoas. Existe aí uma reputação a ser preservada. E eu creio, irmãos, sinceramente, que as pessoas possuem mais qualidades do que defeitos. Nós temos que ter essa consciência. Isso é muito, mas muito importante. Um grande abraço também para o canal Metafisicamente do meu querido irmão Samuel Benini. Realizaremos mais lives. Participamos de 2 lives no começo do ano lá no canal dele, que foram divulgadas aqui no nosso canal. Um grande abraço também para o Moré Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. Em breve, projetos com o Moré Marlon Ricardo, ele estará aqui conosco. Estaremos também em apoio ao trabalho dele. Então nós recomendamos lá no Facebook o grupo Raízes Hebraicas da Fé. Recomendamos também os nossos 2 grupos no WhatsApp, Estudos Origens Hebraicas e Estudos do Judaísmo 2. Estudos Origens Hebraicas que mês que vem vai fazer 5 anos, e o grupo Estudos do Judaísmo 2 já fez, aliás, 6 anos de existência. São grupos organizados, não deixam lotar a memória dos celulares, não promovemos grupos de debates, fóruns, pessoas se degladiando, se ofendendo, pessoas brigando por causa de aspecto doutrinário. Não fazemos e não promovemos, e eu não participo também de grupos assim. Quando você tem um grupo de fórum, de debates, aí sim, sendo feito de uma forma, de uma maneira organizada, Baruch Hashem, é o que nós sempre prezamos, para que a pessoa ela seja preservada, independente daquilo que ela defenda dentro do aspecto doutrinário. Isso é muito importante. E qualquer discussão que houver, se houver debates de forma organizada, que sejam feitos de maneira organizada, com regras. Também defendemos isso. Meus queridos irmãos, mais uma vez, agradecemos a todos vocês nesse sentido, e aqueles que estão acompanhando as nossas mensagens desde o dia 13, hoje nossa mensagem número 8, Terlim 25, o que diz este Terlim específico de Davi Hameler, o rei Davi, e o que o livro de Salmos pode acrescentar nas nossas vidas. Então, se você tem problemas espirituais, problemas físicos, eu estava conversando inclusive ontem com uma pessoa muito especial. Essa pessoa ouvir este podcast, ela vai saber que é para ela. E essa pessoa estava comentando comigo a respeito
de salmos, né, que ela recomenda salmos, inclusive no trabalho dela, para que as pessoas possam ter um trabalho específico, para que as pessoas possam ler o livro de salmos, né? Há salmos especiais para cura, salmos para aflições, cura da alma, cura dos sentimentos, cura das emoções, há salmos que nos trazem livramentos de perseguições, de Lashon Hara, de destruição de reputações, há salmos que nos trazem conforto, há salmos que nos trazem alívio. Então nós recomendamos que os irmãos leiam o livro de Salmos, né? O livro de Salmos, na verdade, é feito de uma maneira assim tão exuberante por Davi Hameler, e o que poucas pessoas sabem também, a mãe de Davi também escreveu temas, né, que foram incluídos no livro de Salmos. Eu não sabia, quando eu soube disso o ano retrasado, eu fiquei muitíssimo impressionado. Então, a mensagem de hoje do podcast número 8, aqui do canal Fábio Pires no YouTube, com o tema Tehillim 25. Agradecemos então a presença de todos os irmãos que estão conosco. Diz assim Tehillim 25: Elevo minha alma a ti, Adonai. Confio em ti, meu Elohim. Não me deixes ser humilhado. Não permitas que meus inimigos triunfem sobre mim. Ninguém que espera em ti será humilhado. A humilhação espera por aqueles que sem motivo abandonam a fé. Faze-me conhecer teus caminhos, Adonai. Ensina-me tuas veredas. Ensina-me, guia-me em tua emet, em tua verdade, e me ensina, pois tu és Elohim, que me salva. Minha esperança está em ti durante todo o dia. Lembra-te de tua compaixão e graça, Adonai, pois assim foi no passado. Não relembres meus pecados ou transgressões da juventude, mas lembra-te de mim de acordo com tua graça. Por causa de tua bondade, Adonai. Adonai é bom, ele é justo. Por isso, ensina os pecadores o caminho da vida. Leva o humilde a fazer o que é correto e o ensina a viver no caminho. Todos os caminhos de Adonai são graça e verdade. Àqueles que guardam sua aliança e seus ensinamentos. Por causa de teu nome, Adonai, perdoa minha maldade, que é tão grande. Quem é a pessoa que teme a Adonai? Ele lhe ensinará o caminho a seguir. Ela permanecerá próspera, a sua descendência herdará a terra. Adonai se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer sua aliança. Vamos até essa parte. Muitíssimo interessante o que nós colocamos aqui, aliás, o que foi colocado pelo Eterno, mas o que nós estamos colocando no programa de hoje, sobre Tehillim 25. Davi Hameler se encontrava em momentos de aflição, foi perseguido por seu filho, foi também caluniado, perseguido por muitos de seu povo, já tinha sido perseguido antes pelo rei Shaul, se fez passar por maluco perante um rei muito proeminente naquela época, para que ele não fosse morto, e o Eterno nunca deixou de estar com Davi Hameler, até mesmo no momento de pecado, em qual ele reconheceu o seu pecado, o chamado pecado de adultério, que alguns dentro do judaísmo normativo não consideram que foi um adultério. Existe um estudo muito interessante sobre isso. Eu aqui não estou para fazer a defesa ou para ir contra Davi Hameler, não, muito pelo contrário, estamos aqui para reconhecer a obra deste grande servo do Eterno, e para também dizer que todos nós erramos, e quando há um erro, sigamos o exemplo de Davi Hameler, que nós possamos fazer teshuvá. Não há pecado, irmãos, que não possa ser perdoado pelo Eterno quando nós fazemos um arrependimento sincero. Isso é muito importante. E quando nós temos essa atitude nas nossas vidas de arrependimento, que hoje é muito raro, né? Hoje cada vez menos as pessoas estão se arrependendo daquilo que elas estão fazendo. Vide todos os protestos e manifestações aí em países, aqui no Brasil também, a impiedade, a imoralidade, os problemas, inclusive de ordem familiar, problemas de ordem moral, diga sexual, diga
ordem social. Irmãos, nós vivemos hoje verdadeiramente como Yeshua disse, que a sua volta seria como nos tempos de Sodoma e Gomorra, e é isso que está acontecendo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nos retirar desse meio o mais rápido possível em todas as instâncias, é nos retirar de qualquer tipo de influência que pode afetar as nossas vidas. E em sendo assim, eu acho, irmãos, que a cada dia que passa, nós estamos sendo aí perseguidos ainda mais por esse mundo espiritual que nos afronta, né? Que vai nos encostar contra a parede. E teremos que dar as devidas provas, as devidas justificativas para o Eterno, para mostrar a Ele que nós servimos a Ele em espírito e em verdade. Então, primeira grande reflexão: como está a sua vida em termos de se recusar a fazer aquilo que não pertence ao Eterno? Você tem retirado características, pontos da tua vida que mancham, que maculam a tua dignidade, o teu relacionamento com Hakadosh Baruch Hu? Você tem retirado aquilo que lhe faz pecar? Você tem retirado da sua vida aquilo que não traz o bem para você junto à sua família, junto aos seus amigos? Você tem dado um exemplo de vida para com as pessoas? E algumas pessoas podem perguntar, mas como eu faço isso, irmãos? Simples. Leiam as escrituras, leiam a Brit Hadashah. E eu digo e coloco mais uma vez e bato nessa mesma tecla: se nós não tivermos um íntimo relacionamento com o Eterno através da leitura das escrituras, não será possível a nossa salvação, inclusive, porque são as escrituras que nos trazem o deleite da alma, o regozijo, o refrigério, e nos trazem o perdão. Isso é muito importante. Não adianta frequentarmos congregações somente, não adianta frequentarmos sinagogas, não adianta você querer bater cartão e mostrar para o Eterno o que você está fazendo, como se a tua obra, como se a nossa obra fosse algo de valor para o Eterno, apenas em frequentar uma congregação. Isso não existe, irmãos. Não é apenas isso, mas é o relacionamento que você tem dentro da tua casa, o exemplo que você dá, é o exemplo que você demonstra. Claro que esse exemplo muitas das vezes poderá desagradar algumas pessoas. Muitas pessoas não terão o seu exemplo, na verdade, como algo importante para elas. Por quê? Porque elas estão afundadas no pecado, porque elas estão envolvidas com as coisas deste mundo, porque elas querem mais pensar nas coisas do seu trabalho do que nas coisas do Eterno, elas querem pensar mais na viagem que elas vão fazer para o exterior do que nas coisas do Eterno, elas querem pensar mais na roupa que elas vão comprar no shopping center no final de semana do que pensar nas coisas do Eterno. Elas estão ligadas a futilidades muitas das vezes. Elas querem conversar mais sobre temas que não sejam das coisas do Eterno. Imaginem 24 horas deste dia, o quanto você consegue falar das coisas do Eterno. 15 minutos? Meia hora? Uma hora? Nós precisamos incutir na nossa vida que o primeiro assunto que nós temos que tratar é o assunto do Eterno. Esse assunto precisa nos dar prazer. Falar sobre as Escrituras precisa nos dar prazer. Falar sobre o livro de Salmos, falar sobre o livro dos profetas maiores e menores, falar sobre a Brit Hadashah, falar sobre a Torá precisa nos dar prazer. Falar sobre as palavras de Yeshua precisa nos dar prazer. Mas as pessoas não estão se atendo a isso. Dentro de Tehillim 25, retornando, Davi pede para o Eterno que não o deixasse ser humilhado. Mas como que você pode pedir ao Eterno para que você não seja humilhado, para que você não passe por uma situação complicada, se você mesmo não busca a presença do Eterno diariamente? E quantas pessoas que não fazem isso ainda são ajudadas pela grande misericórdia do Eterno, que é chamado de o misericordioso, também dentre vários dos seus atributos. Faze-me conhecer teus caminhos, Adonai, ensina-me tuas veredas. Nós falamos isso em Salmo 1, nós falamos isso em Irmiyahu, Jeremias, a base da Teshuvá, o retorno às veredas antigas,
o retorno da nação de Israel para a Torá. O teu retorno para as veredas está atrelado no conhecimento da Sagrada Torá. Por quê? Porque na Sagrada Torá, no conhecimento desse livro maravilhoso, dentro das Escrituras, está a vontade do Eterno, que é soberana nas nossas vidas. Não adianta escaparem. Nós seremos julgados pelo padrão da Torá, como diz o livro de Yaakov, de Tiago, na própria Brit Hadashah. É por esse padrão de justiça que nós seremos julgados no grande e temível dia do Eterno. E nós vamos continuar a falar sobre isso aqui. Essa mensagem não é para trazer medo às pessoas, mas é para trazer temor ao Eterno. Opa! E temor também envolve um receio daquilo que pode acontecer conosco, um receio das coisas do Eterno. E muitas pessoas dizem, não, mas nós não temos que ter medo do Eterno. Será mesmo? Eu tenho um profundo receio e temor daquilo que pode acontecer comigo naquele grande dia do Eterno. Será que as minhas obras, as minhas ações, será que as minhas palavras, será que a minha vida está ligada de acordo com as coisas de Hakadosh Baruch Hu? Uma coisa é a interpretação que o homem vai fazer da tua vida. Outra coisa é a interpretação que o Eterno fará da tua vida. E eu fico com a segunda opção. Mas a primeira opção também precisa ser colocada de maneira idônea. Se lhe fizerem um mal, se lhe ofenderem, não paguem com a mesma moeda. Yeshua ensinou isso, Rabi Yeshua ensinou isso. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Voltando, guia-me em tua vereda, guia-me em tua verdade e me ensina, pois tu és o Elohim que me salva. Minha esperança está em ti durante todo o dia. Lembra-te de tua compaixão e graça, Adonai, pois assim foi no passado. Davi Hamelach remete ao passado que o Eterno deu para o povo de Israel, ainda no deserto, sendo misericordioso com muitas pessoas, não as destruindo quando fizeram um bezerro de ouro, e elas mereciam a destruição. Mas o Eterno agiu com hesed, agiu com graça. E esta mesma graça que já existia, e vamos colocar aqui um paradigma, vamos deixar uma coisa bem clara. Yeshua não inaugurou o período da graça. O período da graça ele já existia. Yeshua fez o quê? Ele potencializou, ele fortaleceu, de acordo com sua morte, com o sacrifício, com a capará que ele fez, ele consolidou a misericórdia do Eterno de uma vez por todas nas nossas vidas. Por quê? Porque não se precisava mais trazer ofertas de novilhos, nem de cordeiros, nem de pombas. O Eterno não mais aceitou isso. O Talmud fala que o Eterno não mais aceitou isso dentro do templo. E havia sinais fortes de que o Eterno não aceitava mais as ofertas do povo judeu. Isso a partir da morte de Yeshua HaMashiach. E outro paradigma que nós quebramos dentro do nosso discurso, de que Yeshua aboliu a Torá sagrada. Isso não é verdade. A Torá válida continuará sendo válida. Leiam Matitiahu, Mateus 5, versos 16 a 19, até que os céus e a terra passem. Isso nunca vai acontecer. Não da maneira que as pessoas desejam. A Torá, portanto, permanecerá. O livro de Apocalipse diz que a Torá será imperiosa, que a palavra do Eterno será reinante, de que Mashiach será reinante, o principal representante do Eterno. Então, como pode a prescrição do Eterno, como pode a vontade do Eterno passar, ou como pode a vontade do Eterno, na verdade, se deixar levar ou ser modificada, se ela foi colocada como estabelecimento, como base sólida, pétrea nas nossas vidas. Lá, na entrega da Torá para Moisés, para Moshe Rabbeinu, no livro de Shemot, no livro de Êxodo, a entrega da Torá no Monte Sinai. Então, o que nós queremos dizer com isso? De que Davi estava requerendo a misericórdia, a graça,
que já tinha sido dada pelo Eterno desde inclusive a criação do mundo, desde o pecado dos nossos pais. É isso que nós precisamos entender. Era a Ruach HaKodesh, era o Espírito do Eterno, da misericórdia do Eterno, que estava sobre Moshe Rabbeinu quando ele abriu o Yom Suf, quando ele abriu o Mar Vermelho. Era a mesma misericórdia que estava sobre Davi Hamelech, Davi quando ele pecou, e o Eterno não o fulminou. Era a mesma misericórdia que estava sobre o povo de Israel quando eles retornaram da Babilônia de Babel e tiveram o grande profeta Ezra para ler novamente a Torá, e o povo chorava copiosamente. Sabe o que precisa acontecer, irmãos? Nós precisamos reaprender a chorar perante o Eterno. Nós precisamos reaprender a confessar os nossos pecados perante o Eterno. Nós precisamos reaprender a nos humilhar perante o Eterno. E nós precisamos reaprender a não sermos exigentes perante o Eterno. Ninguém exige absolutamente nada do Eterno. Em Terrilim 25, o salmista não exigiu nada, ele pediu de maneira humilhante para com o Eterno. Lembra-te da tua compaixão, verso 6, e graça, Adonai, pois assim foi no passado. Não relembres meus pecados ou transgressões da juventude, mas lembra-te de mim de acordo com a tua graça por causa da tua bondade. Pecados da juventude, foi isso mesmo que ele utilizou. Os sábios de Israel dizem que nós não podemos nos lembrar da nossa juventude com alegria, nós devemos nos lembrar da nossa juventude com tristeza, por causa dos devidos e inúmeros pecados que nós fizemos. E juventude me remete a tudo aquilo que nós tivemos no século XX, a partir do final dos anos, meados e final dos anos 50 até hoje, onde uma revolução provocada pelos jovens, uma revolução contestadora, rebelde, uma revolução que não trouxe absolutamente nada de bom para o mundo, nada. Trouxe o quê? A emancipação da mulher, e nessa, entre aspas, emancipação da mulher, milhões de jovens entraram nas drogas, e milhares de famílias, inclusive, foram destruídas por uma falsa emancipação que botaram na sua mente pílula anticoncepcional, revolução sexual dos anos 60, a música, rompimento de barreiras, tudo isso que você sabe que aconteceu, que reflete hoje de maneira terrível e satânica no mundo, foi produto de uma rebelião contra o Eterno, produto, inclusive, de leis organizadas pelo maior satanista, Aleister Crowley, que se intitulava A Besta. Procurem sobre a vida deste homem. Ele influenciou profundamente as artes, o nosso modo de vida. Ele influenciou profundamente o entretenimento. Você assiste filmes hoje, terríveis inclusive, de mortes, de criminalidade, filmes sobre transgressão. Você vê hoje empresas apoiando, inclusive, certas causas imorais e repugnantes perante ao Eterno. Não tem outra palavra como dizer. Tudo isso por causa desse momento que nós tivemos no século XX, do qual muitas pessoas desconhecem. E da qual muitas pessoas, por exemplo, utilizam símbolos como o símbolo da paz, que é o chamado pé de galinha, que seria a cruz invertida de Yeshua. Eu não acredito que ele foi morto numa cruz, mas independente disso, foi no madeiro, disso eu tenho certeza. Mas esta cruz virou o símbolo do cristianismo, e o movimento da nova era trouxe lá do passado o famoso pé de galinha, que foi colocado como símbolo da paz, uma falsa paz. Não é a paz que é dada pelo Eterno, não é a paz que é falada por Yeshua HaMashiach. Ele diz, não dou-vos a minha paz, não a paz que o mundo oferece. Não é essa paz que nós precisamos, essa falsa paz que inclusive vai trazer o anti-Mashiach, vai trazer o anticristo. Irmãos, tomem cuidado, por favor, eu faço um apelo, tomem cuidado, não se deixem influenciar pelas coisas do mundo. Fechem as portas do mundo em vossos lares. Filhos estão sendo trucidados espiritualmente por causa disso, há mais de 50 anos. Crianças estão tendo as suas mentes contaminadas.
porque os pais estão abrindo as portas de suas casas. Se você dá um celular para o teu filho, quanto mais tenra idade, na mais tenra idade ele vai se rebelar contra você. Tome muito cuidado. Pecados da juventude. Transgressões da juventude. Ora, que interessante. Não havia danceteria na época de Davi Hameler. Não havia televisão, não havia internet. Não havia ecstasy, speed, maconha. Não da forma como nós conhecemos, né? As drogas são muito antigas. O ópio, o haxixe já era utilizado na China, já na época até antes da época de Davi. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Os irmãos estão entendendo o que nós queremos dizer. E ele ainda fala, transgressões da juventude. E eu não ouvia esse tipo de mensagem dentro da congregação cristã que eu estava. E eu abro a crítica agora. Eu estou na minha liberdade, pelo artigo 5º da Constituição, inclusive, de promulgar o meu livre pensamento. O cristianismo erra em não doutrinar da forma correta os seus fiéis. O judaísmo também erra em não doutrinar corretamente, porque o número de casos de judeus com envolvimento com álcool e drogas nos Estados Unidos, o número é pequeno, mas cresce. O número de casos de depressão, de pessoas com problemas, é um número existente, não é algo para se esconder. E será que nós não estamos sendo fracos na pregação da nossa palavra, ou os nossos exemplos? Nós, todos juntos sem exceção, não estamos sendo fracos para apresentar o reino do eterno para aqueles que necessitam, inclusive para os religiosos. Quantas e quantas igrejas de pessoas enganadas, com péssimas, inclusive, pregações, quantos jovens que estão vivendo sobre os pregadores coaches, com palavras belas, bonitas, com técnicas de comunicação, isso não serve para nada para o reino do eterno. Se você não colocar uma pessoa para o arrependimento dos seus pecados, bendito e exaltado seja o nome do eterno. Se eu não fizer o arrependimento dos meus pecados, são muitos, as minhas vestes não estarão imaculadas. Yeshua fala de vestes maculadas, apresentar as vestes imaculadas, quando as nossas vestes estão extremamente imaculadas, manchadas de sangue por causa dos nossos pecados. Avodazará. Verso 8, Tehillim 25 diz, Adonai é bom, ele é justo, por isso ensina aos pecadores o caminho da vida. Leva o humilde a fazer o que é correto e ensina a viver no caminho. Todos os caminhos de Adonai são graça e verdade. Aqueles que guardam a sua aliança e os seus ensinamentos. Faça o homem uma reflexão de sua própria vida. Os ensinamentos do Eterno estão sendo colocados a cada dia na internet. Tantos e tantos trabalhos que estão sendo colocados. Mas, por um lado, muitas pessoas desfilam conhecimento e acham que o conhecimento vai trazer, só o conhecimento vai trazer a salvação para a vida de uma pessoa. Só o conhecimento não. Mas o conhecimento aliado ao ensino da prática trará a salvação para a vida daquela pessoa. O conhecimento aliado ao testemunho de Yeshua HaMashiach trará a salvação. O conhecimento aliado aos ensinos da Torá Sagrada trará bênção, trará salvação para aqueles que assim desejam. Por causa de teu nome, Adonai, verso 11, perdoa minha maldade, que é tão grande. Faço nessas palavras as minhas, inclusive. Então, se você quiser obter perdão por parte do Eterno, invoque o seu nome.
e coloque de frente o Eterno, através da sua bondade, Pai. Perdoa os meus pecados e as minhas transgressões no dia de hoje, mas faça isso todos os dias, quantas vezes você puder fazer. Reconheça que você é alguém necessitado perante o Eterno. Cuidado com a famosa suficiência ou a autossuficiência. Esta mensagem, meus irmãos, é uma mensagem que traz vida para nós. E em trazendo vida, nos traz uma nova e perpétua maneira de viver. É isso que nós precisamos, saber viver. Saber viver perante aos conceitos do Eterno que nos são dados todos os dias. Essa é a mensagem de hoje, Tehillim 25, poderíamos ter falado muito mais, mas o propósito do nosso podcast é um propósito de uma mensagem curta. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês, meus queridos e amados irmãos. Leiam o restante Tehillim 25 para refrigério de vossas almas. Façam uma profunda reflexão. Orem após a mensagem deste podcast que lhes foi dada. E peçam pela bondade e pela misericórdia do Eterno para que Ele possa perdoar os vossos pecados. Para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Para que Ele possa atuar de maneira grandiosa a sua reset sobre as nossas vidas, porque nós precisamos e nós devemos toda a obediência, honra, reverência, adoração, Hakadosh Baruch Hu, sob o testemunho de Mashiach Yeshua, o nosso Messias, aquele que veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não achamos a Hakadosh Baruch Hu se não for através de Yeshua HaMashiach e de seus ensinamentos. Muito obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe a todos que acompanharam este trabalho conosco, canal Fábio Pires, podcast, mensagem 8 de hoje, dia 31/7. Deem um like, por favor, esse canal não é monetizado, nós pedimos que vocês deem esse like precioso, passem essa mensagem para outras pessoas. Todas as mensagens estão gravadas em nosso canal. Um grande abraço, Shalom, que o Eterno vos conceda uma ótima entrada de Shabat para aqueles que guardam o Shabat, para aqueles que não guardam o Shabat, que sejam abençoados também, da mesma forma são os nossos votos. Shalom Aleichem, muito obrigado, Toda Rabá, e que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach.